O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E naquele tempo aconteceu que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta manhã, nesse friozinho aí, aproximando do mês de junho, estamos aqui de manhã meditando a palavra de Deus, Evangelho de Marcos. Nos destaca, nos chama a atenção essa leitura de hoje, quando vimos o diálogo entre Jesus e aquele jovem rico que possuía muitas riquezas. Então ele chega a Jesus e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? Então Jesus vai dizer: acaso você não conhece os mandamentos da lei de Deus? Não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, amarás o teu próximo, né? Então aquele jovem, cheio de um gozo pessoal, diz assim: Mestre, tudo isso eu tenho comigo. Então Jesus, meu irmão, minha irmã, vai dizer assim: falta-te ainda uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me. Então, neste momento, esse jovem rico se encontra numa tristeza profunda, pois ele possuía muitas riquezas. Então ele sai daquele ambiente ali triste, cabisbaixo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai responder que é mais fácil um coelho passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Claro que neste evangelho nós não estamos dizendo, aliás, a palavra de Deus não está dizendo que os ricos não herdarão o reino dos céus. Não é isso que a palavra diz. Por exemplo, a gente tem conhecimento de pessoas que têm uma boa condição financeira, mas são pessoas muito boas, pessoas prestativas, pessoas humildes, caridosas. Enquanto que uma parcela maior não é dessa forma, não se caracteriza dessa forma. Então a gente, quando colocamos o nosso olho na riqueza, nos bens que possuímos, se eu coloco a riqueza como centro da minha vida, eu estou pecando.
porque o centro da minha vida deve ser Deus. Claro que o homem deve trabalhar, ele deve se esforçar, ele deve ter os seus bens e conquistar os seus objetivos. O homem que trabalha, ele deve ter o seu transporte, ele deve ter a sua casa. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é dom de Deus. Mas eu não posso colocar o bem que eu possuo à frente de Deus. Para mim, o Senhor deve ser único. Servir a Deus deve ser a nossa única vocação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs na fé, que quando Jesus fala para nós neste evangelho, já no final do versículo onde eu li aqui, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus perguntava aos discípulos, mas Jesus olha para eles e diz assim: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, no momento das agonias, em especial os menos favorecidos, aqueles que não têm uma muito boa condição financeira, podem se perguntar como essa passagem nos disse aqui hoje: quem poderá salvar-me? E Jesus vai dizer: Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Onde na nossa pequenez há limitações e fragilidades, para Deus não existe, porque Ele é o Deus do impossível. Basta a gente ler a Sagrada Escritura e acompanhar como Deus é o Deus do impossível. Meu irmão, minha irmã, este é o Evangelho de hoje, desta segunda-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, o seu caminho, o seu negócio. Que esse dia possa ser frutífero e que possamos uma vez mais ter esse encontro íntimo com o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, curta este vídeo, deposite o seu comentário sobre o jovem rico do Evangelho de hoje. Se possível, compartilhe e se inscreva. Vamos juntos evangelizar. Até amanhã, se Deus quiser.